As primeiras vibrações chegaram como um presságio distante, um tremor escondido no ventre da terra, antes que qualquer soldado pudesse entender o que aquilo significava. Era o amanhecer sobre as planícies onduladas de Kursk, e o ar carregava a respiração suspensa de dois mundos prestes a colidir. Os campos dourados ainda guardavam o orvalho da madrugada, mas sob aquela superfície serena, crescia algo antigo e inevitável, como se o próprio solo pressentisse o peso da história que seria escrita ali. As primeiras silhuetas de tanques alemães surgiram na névoa baixa, movendo-se com a precisão mecânica de uma nação inteira apostando seu destino em uma única ofensiva. Os motores rugiam, mas havia, naquele ruído, uma nota de urgência, quase de desespero, como se cada máquina fosse empurrada não apenas por combustível, mas pela pressão invisível da derrota que se aproximava. E em algum lugar, entre aquele zumbido profundo e o cheiro metálico de óleo aquecido, já se anunciava o destino da Alemanha, menos um destino que não seria selado por explosões isoladas, mas por um desgaste lento, absoluto, irreversível. Do outro lado da linha, mergulhados em trincheiras cavadas com mãos sangrando e unhas quebradas, os defensores soviéticos esperavam em silêncio. O silêncio dos homens que sabem que não existe para onde recuar. O vento atravessava as posições avançadas, carregando consigo o odor de terra remexida, pólvora fria e o suor inquieto dos que aguardam o impacto de uma tempestade. Atrás deles, no coração da linha defensiva, estavam as defesas antitanque enterradas como presas afiadas, quilômetros de minas, barricadas, valas e arame farpado que serpenteavam pelo horizonte. Um labirinto meticulosamente preparado não apenas para deter máquinas, mas para destruir expectativas. Era ali, naquela quietude tensa, que se condensavam todas as cicatrizes acumuladas desde Moscou e Stalingrado. Os soviéticos haviam aprendido com sofrimento quase interminável a linguagem das ofensivas alemãs, e agora falavam de volta na mesma intensidade. Quando o primeiro disparo ecoou, foi como o rompimento de uma represa. O som atravessou os campos com um estalo seco, carregando a promessa de algo maior que qualquer soldado individual pudesse compreender. O solo vibru, poeira, ergo sei, em colunas irregulares. E os tanques alemães avançaram como uma maré de aço, confiando na brutalidade dos seus próprios blindados, na doutrina da Blitzkrieg que tantas vezes os conduzira a vitórias rápidas e devastadoras. Mas naquele amanhecer, a rapidez havia sido traída pela própria confiança. A ofensiva alemã chegava atrasada, presa em debates internos, sabotada por dúvidas estratégicas, comprometida por uma Alemanha dividida entre urgências políticas e realidades militares. Era como observar um gigante exausto, tentando repetir um movimento glorioso que seu corpo já não conseguia sustentar. Os homens dentro dos tanques escondidos atrás de placas de aço quente podiam ouvir apenas fragmentos do caos. O ricochete de projéteis no casco, o grito abafado de um comandante tentando reorganizar sua unidade, o ranger das esteiras tentando escapar das crateras e dos campos minados. Havia pânico escondido nas ordens que se sobrepunham, e a fumaça negra que começava a se espalhar pelo céu contava uma história antes que qualquer relatório fosse escrito. A linha soviética não estava cedendo, estava absorvendo, estava revertendo, estava transformando o impulso alemão num peso que a própria Alemanha teria de carregar até o fim da guerra. No interior dos postos de comando alemães, a atmosfera era outra. Não havia poeira, não havia fumaça, mas havia algo mais corrosivo. A percepção crescente de que o tempo já não estava do lado deles. Mapas abertos sobre mesas improvisadas mostravam as setas da ofensiva como traços decisivos, mas cada minuto que passava revelava quão frágeis elas realmente eram. Generais olhavam uns para os outros procurando confirmações, buscando no rosto alheio o reflexo de um otimismo que ninguém mais possuía. Ouvia-se às vezes o som distante de rádios transmitindo notícias fragmentadas, perdas inesperadas, falhas nos flancos, o avanço atrasado de unidades essenciais. Era como assistir uma obra se desfazendo peça por peça, não por falta de talento, mas por falta de tempo. Recursos e FEU, que tornava Kursk fatal para a Alemanha, não era apenas o número de tanques destruídos, nem as divisões perdidas. Era algo mais profundo, quase silencioso. A revelação de que o inimigo agora compreendia a Alemanha melhor do que a Alemanha compreendia a si mesma. Os soviéticos haviam construído a batalha como quem prepara uma armadilha de caça, não para um animal impulsivo, mas para um predador experiente. E quando o predador finalmente entrou, cada detalhe já estava calculado. As linhas de defesa, os pontos de desgaste, os corredores que forçariam a Alemanha a lutar com sua própria sombra. Aquelas planícies eram um espelho implacável, refletindo de volta todos os erros que o alto comando insistia em não enxergar. A artilharia soviética começou a falar com uma voz profunda, cadenciada,
quase ritualística. Os sons não vinham apenas da frente, vinham dos flancos da retaguarda, de posições ocultas que transformavam cada avanço alemão numa marcha para dentro do desconhecido. Fragmentos de metal cortavam o ar como enxames invisíveis, e a fumaça quente colava-se à pele dos soldados, fazendo o mundo parecer mais estreito, mais escuro, mais inevitável. Cada explosão parecia marcar o ritmo de um relógio ancestral, como se os segundos fossem contados em vidas humanas e os minutos em batalhões inteiros. Enquanto isso, nos abrigos soviéticos, jovens soldados seguravam seus fuzis com dedos entorpecidos pela tensão. Eles não viam apenas tanques inimigos. Eles viam as memórias vivas das cidades queimadas, das famílias perdidas, da humilhação sofrida durante a retirada do início da guerra. Cada disparo que faziam carregava um peso que nenhum manual militar poderia medir. Para muitos, Kursk não era apenas uma batalha, menos era a chance de devolver ao inimigo tudo o que haviam perdido. Era a primeira vez em que sentiam, de forma quase palpável, que a maré havia virado. Não pela euforia, mas pela constatação lenta, firme e indestrutível. A tempestade cresceu, e com ela o desespero. Em algumas unidades alemãs, oficiais tentavam reorganizar posições enquanto caminhavam entre tanques em chamas e soldados atordoados. O calor das explosões tingia o horizonte com tons avermelhados, como se o sol estivesse sendo forçado a nascer antes do tempo. Cada passo era uma luta contra a realidade. Cada ordem, uma admissão de que a ofensiva prometida como decisiva estava se tornando um cemitério de aço. A Alemanha ainda tentava avançar, mas o avanço já não pertencia a ela. Menos era uma ilusão criada pela inércia da própria máquina militar. E então, no auge da manhã, quando o campo inteiro parecia vibrar entre vida e destruição, algo mudou na percepção dos próprios soldados alemães. Eles perceberam que a resposta soviética não estava diminuindo. Pelo contrário, estava crescendo, ganhando ritmo, aproximando-se como um rugido que vinha de todos os ângulos ao mesmo tempo. Era o início da contraofensiva, e algo naquela força bruta, incessante, revelava a verdade que muitos temiam admitir. A Alemanha não estava apenas falhando, estava enfrentando um adversário que aprendera com cada derrota, que se reconstruíra enquanto a Alemanha se desgastava, que crescera enquanto a Alemanha diminuía. E foi ali, em meio a chamas, fumaça e o som inconfundível de blindados sendo engolidos pela própria essência da guerra, que as primeiras rachaduras irreversíveis começaram a aparecer, não nas máquinas, mas nos homens. O sol, agora mais alto no céu, parecia olhar com indiferença para o campo devastado abaixo. As linhas de batalha estavam se desfazendo-se e recompondo, como uma dança mortal entre máquinas e carne, onde nenhum dos lados realmente tinha a certeza de onde começava a linha da derrota e onde terminava a esperança. No ar, o cheiro de pólvora se misturava com o de carne queimando e metal retorcido, formando uma mistura insuportável que parecia se fixar nos pulmões de qualquer um que ousasse respirar. O calor das explosões aumentava a sensação de sufocamento, mas era o suor frio na testa dos homens que marcava a batalha de maneira mais clara. Menos uma batalha não apenas pela terra, mas pela sanidade, pela alma. Nas trincheiras soviéticas, a tensão estava em outro nível. Não havia espaço para dúvida, nem para hesitação. Cada soldado sabia que a sua sobrevivência dependia de algo além da simples força bruta, menos dependia da resistência psicológica, da capacidade de manter a disciplina, mesmo diante do caos absoluto. A guerra, para muitos deles, não se tratava apenas de uma luta por um território, era uma luta por sua humanidade. Ao longe, os tanques alemães continuavam a avançar, mas algo agora era visível nas suas linhas: a pressa, o desespero. As manobras que antes se davam com a velocidade implacável de uma tempestade de verão estavam se tornando lentas, inseguras. O combustível começava a faltar, a comunicação ficava turva, as ordens se perdiam na fumaça e no ruído da batalha. A Wehrmacht, aquele exército imponente que havia marchado pela Europa como um maremoto, agora estava sendo forçada a dar passos trêmulos no campo da morte. O peso da falha estava sobre eles. Os oficiais olhavam uns para os outros, já sem a confiança de outrora. Sentiam o vento gelado da derrota entrando pela brecha de suas defesas. Sabiam que a manobra de Kursk, aquela grande ofensiva que Hitler havia encomendado como golpe decisivo para virar a guerra, estava se tornando sua maior tragédia. Os aviões da Luftwaffe, antes a força aérea mais temida do mundo, agora eram sombras que mal conseguiam discernir os contornos das próprias unidades. O eixo estava se fragmentando em Kursk, não por uma única batalha, mas por uma constelação de falhas que se acumulavam.
Dentro dos quartéis alemães já não havia o mesmo ímpeto de antes. A propaganda de vitória, tão forte nas semanas anteriores, já começava a perder seu brilho. Os oficiais de alto escalão, pressionados por um regime que exigia resultados rápidos e decisivos, estavam agora começando a perceber que a guerra não era mais uma questão de vencer, era uma questão de sobrevivência. A ideia de um colapso rápido parecia se materializar diante deles, como uma sombra crescente. No comando do Führer em Berlim, a obsessão de Hitler com a ofensiva de Kursk não era apenas uma estratégia militar, era uma questão de prestígio, e como sempre, sua vontade de manter um império de invencibilidade era maior do que qualquer realismo militar. As ordens que ele dava, sem considerar a exaustão de suas tropas ou os novos desafios estratégicos, agora pareciam mais desconexas, mais desesperadas. Enquanto ele sonhava com a derrota final do inimigo, seus generais começavam a se perguntar se essa era uma guerra que poderia ser vencida. Do outro lado, na linha soviética, os oficiais se encontravam em uma situação paradoxal. Por um lado, a vitória parecia à vista, mas por outro, havia o medo que nasce do sucesso. O homem que estava no comando de Kursk, o Marechal Georgy Zhukov, um estrategista implacável, sabia que qualquer sinal de relaxamento poderia ser fatal. Os soviéticos haviam sofrido muito durante os primeiros anos da guerra, e o que restava de sua força não era uma força cega de vingança, mas uma força calculista, fria e meticulosamente preparada. A mentalidade do soldado soviético era outra. Não havia mais o medo de falhar, porque já se sabia que a verdadeira falha estava em não tentar o impossível. E isso, mais do que qualquer habilidade tática, transformou a batalha em algo irreversível. Os soviéticos não estavam mais lutando para defender o território. Estavam lutando por algo que muitos de seus generais e comandantes militares sequer poderiam articular. Algo mais profundo. Algo que, por mais brutal e sangrento que fosse, daria sentido àqueles anos de sofrimento. Com cada tanque alemão que caía, com cada comandante que falhava os soldados, soviéticos estavam se tornando mais do que uma simples força de resistência. Menos estavam se tornando uma força transformadora. Um muro inquebrantável contra a máquina de guerra que ameaçava engolir toda a Europa. A ofensiva alemã, que começara com uma confiança cega, agora estava sendo esmagada por um peso insustentável. Não era apenas a luta de homens contra máquinas, era uma luta de resiliência contra a desesperança, entre as trincheiras e os campos queimados. Algo surgia do pó, a noção de que a guerra não era mais uma questão de vitórias rápidas ou jogadas táticas brilhantes, era uma questão de resistência silenciosa, de suportar o impossível e simplesmente continuar. Cada pedaço de terra conquistado pelos soviéticos parecia vir com um preço emocional mais caro do que qualquer tanque ou avião que caísse. As explosões das minas que detonavam sob as rodas dos veículos blindados alemães não eram apenas explosões físicas, eram explosões da mentalidade de guerra do Terceiro Reich. Elas estilhaçavam a noção de uma vitória fácil, de um império eterno. Elas revelavam as falhas que haviam sido encobertas por uma propaganda infalível e pela necessidade de vencer a todo custo. No entanto, havia um aspecto psicológico na batalha que só os mais íntimos daquele inferno podiam perceber. Quando o homem vê o que parecia invencível se desintegrar diante de seus olhos, o que sobra? Existe algo que permanece intacto? Nos campos de Kursk, entre a fumaça e a destruição, muitos soldados alemães começaram a entender que já não estavam mais lutando para conquistar território, mas para preservar uma identidade que estava em declínio. A falha de Kursk não era apenas militar, era uma falha existencial. Era o reconhecimento de que, no momento em que a batalha se revelou mais dura do que qualquer previsão poderia ter antecipado, a Alemanha havia ultrapassado o ponto de não retorno. E assim, enquanto a artilharia soviética continuava a bombardear e o som dos motores de tanques ecoava como uma promessa de destruição em cada metro de solo, uma nova percepção tomava forma. Era uma questão de destruir o mito de invencibilidade que sustentava o Terceiro Reich. O céu de Kursk estava irreconhecível. Não mês à toa, mas carregado de uma tonalidade sinistra, como se as nuvens espessas e péssodas estivessem cansadas de observar a terra abaixo. O campo de batalha, antes uma vasta extensão de campos ondulados e aldeias dispersas, havia sido reduzido a um terreno inóspito de crateras e destroços. O cheiro de sangue e metal queimado agora dominava o ar, e a fumaça das explosões parecia subir em espirais que engoliam qualquer vislumbre de esperança. Naquele momento, a vitória ou a derrota não eram mais definidas apenas por números ou por quem ocupava
os postos de comando. Elas estavam gravadas no próprio coração da terra, na memória dos soldados, nos ecos de cada grito de dor. E na queda de cada árvore, cada estrutura, cada pedaço de história que se desintegrava sob a pressão das armas, dentro dos campos soviéticos uma tensão profunda e irremediável tomava conta dos homens que finalmente viam os frutos de sua resistência. Mas essa vitória não tinha gosto de glória. Não havia mais estardalhaço nem alarde. Cada avanço, cada posição que se tomava, vinha com o peso de uma imensa dor coletiva. Uma dor que não podia ser esquecida. Os soldados soviéticos que haviam sobrevivido ao cerco de Stalingrado e às intermináveis retiradas, agora sentiam o peso do que vinham enfrentando. O campo de batalha era agora o espelho de sua alma ferida. Uma alma que, por mais que quisesse se curar, sabia que o custo da guerra seria insuportável. Muitos ainda carregavam em suas mentes as lembranças das cidades queimadas, dos corpos sem nome que jaziam sob escombros, das famílias devastadas. O avanço em Kursk não trazia consolo. Era uma continuação de um ciclo de vingança, sobrevivência e destruição. Mas a Batalha de Kursk estava longe de ser apenas uma luta física. A verdadeira tensão estava na mente dos soldados, que, à medida que a linha de defesa alemã começava a desmoronar, se viam forçados a tomar decisões desesperadas. As ordens que vinham dos postos de comando muitas vezes não faziam sentido algum. A pressão de uma ofensiva que não deveria falhar e que, de fato, já estava falhando fazia com que os oficiais tomassem decisões que desafiavam qualquer lógica. Aquelas escolhas feitas em um estado de pânico não eram apenas sobre o campo de batalha, eram sobre o futuro de uma nação inteira, sobre o futuro de um império que havia apostado tudo em sua supremacia militar. Os soldados soviéticos, por sua vez, já não estavam mais motivados apenas pela sobrevivência. Eles estavam agora movidos por algo que estava além do imediato, algo mais profundo. Era a luta pela reconstrução, pela vingança das atrocidades cometidas contra seu povo, pela tentativa de restaurar o equilíbrio de um mundo que parecia ter sido arrancado de seus eixos. À medida que a ofensiva soviética avançava e a resistência alemã desmoronava, havia uma sensação de crescente inevitabilidade. O desgaste físico, emocional e psicológico dos soldados alemães começava a ser visível. Muitos já haviam perdido o vigor da juventude, e aqueles que ainda estavam de pé carregavam consigo o fardo pesado da culpa e da desesperança. Nas trincheiras, nas ruas de Kursk, entre os destroços, o som das armas se tornava cada vez mais abafado. O campo de batalha, que antes parecia uma arena de pura violência, agora estava imerso em um silêncio espesso, carregado de uma sensação de que algo irreversível estava acontecendo. Os tanques alemães, que antes cortavam a terra com confiança, agora estavam imobilizados, queimando lentamente sob o fogo dos soviéticos. Os aviões da Luftwaffe, que voavam com a certeza de que dominariam os céus, agora eram caçados como presas, abatidos um a um pelos caças soviéticos que haviam aprendido a virar a guerra ao seu favor. Mas a Alemanha ainda não havia aceitado a derrota. Em Berlim, em seus quartéis generais e nos corredores da alta liderança, o Führer não admitia a realidade de Kursk. Ele se recusava a ver a falha de sua visão estratégica. A guerra para Hitler era algo que poderia ser vencido com pura vontade, com pura determinação. O comandante supremo da Wehrmacht ainda acreditava que a vitória estava ao alcance, mas a verdade estava se tornando mais clara a cada hora. A Alemanha estava sendo consumida por um desgaste que não poderia mais ser ignorado. Kursk não era apenas uma batalha, era a metáfora de uma nação em colapso, uma nação que, ao tentar abraçar o impossível, acabara por se perder em seus próprios delírios de grandeza. E em meio ao sofrimento e ao caos, algo humano e atemporal aconteceu. Os comandantes alemães começaram a perceber que, naquele campo de destruição, a guerra já não era mais uma questão de geopolítica ou expansão territorial. Era uma questão de desespero, de sobrevivência. Eles estavam lutando para preservar não apenas seus exércitos, mas suas próprias identidades. As ordens já não eram mais confiáveis. O orgulho havia sido substituído por um medo crescente, o medo do que viria após o fracasso. No entanto, no lado soviético, a guerra já não era mais uma luta apenas pela vitória militar. Era uma luta pela dignidade, pela alma de uma nação que havia sido quebrada, mas não destruída. A decisão de resistir, de avançar com tudo, de nunca voltar atrás, tornava-se cada vez mais clara. Enquanto isso, nas trincheiras alemãs, algo insidioso se espalhava entre os soldados. Era o medo, sim, mas não apenas o medo da morte. Era o medo da vergonha, da derrota inevitável. O moral começava a desmoronar não apenas por causa das bombas que caiam do céu,
ou das minas que explodiam sob os pés, mas pela percepção cada vez mais clara de que a vitória, a tal vitória prometida por Hitler, já não existia. O que restava era um exército exausto, desiludido, lutando por um futuro que não poderia ser alcançado. E no silêncio do campo, onde antes havia euforia da vitória iminente, agora restava um vazio crescente, como se o próprio espírito da Wehrmacht estivesse sendo engolido pela imensa força da realidade. No entanto, mesmo no meio desse desespero, ainda havia momentos de humanidade que surgiam como flashes breves. Um soldado alemão exausto e ferido ajudava um camarada caído, mesmo sabendo que sua própria sobrevivência estava em risco. Na linha soviética, um comandante jovem, cujo rosto ainda carregava as cicatrizes do sofrimento passado, olhava para o horizonte com uma mistura de alívio e tristeza. A guerra que ele tanto temera estava, enfim, chegando ao fim. Mas ele sabia que nada seria capaz de devolver as vidas perdidas, os lares destruídos, os anos de sofrimento que haviam sido impostos ao povo soviético. O campo de batalha, marcado pelo sangue e pelo suor, guardava as memórias de todos os sacrifícios feitos. E embora a vitória fosse agora inevitável, ela carregava consigo um peso que não podia ser calculado. E assim, conforme o cerco se fechava, a Batalha de Kursk tornava-se não apenas uma luta pela supremacia militar, mas pela verdade inescapável de que no final todas as guerras, não importa quão grandiosas ou devastadoras, são lutadas pela sobrevivência da alma humana. As máquinas podem ser destruídas, os impérios podem cair, mas as lições que se extraem de tais cataclismos permanecem gravadas nas mentes de todos que viveram para contar a história. O campo de Kursk, coberto de corpos e destroços, já não era mais apenas um campo de batalha. Ele se tornara o local de um epílogo. O fim de um capítulo, e em muitos sentidos, o começo de outro. Quando o último eco do tiro silenciou e a fumaça se dissipou, o campo de Kursk se viu coberto por uma camada densa de poeira e cinzas. A batalha, que por dias havia consumido homens, máquinas e esperanças, havia chegado ao fim, mas os ecos da destruição ainda reverberavam como um lamento imortal. O horizonte estava marcado por uma linha tênue de fumaça, como se o próprio céu estivesse tentando se recuperar da brutalidade da terra abaixo. O sol, que antes havia testemunhado o avanço da Wehrmacht, agora observava o retrocesso da mesma força que pensara, na grandeza de seus planos, que esmagaria a resistência soviética. Mas a resistência não havia sido quebrada. Não em Kursk. Não naquele campo onde as divisões alemãs haviam tentado, sem sucesso, reescrever o destino da guerra. A derrota da Alemanha em Kursk não foi apenas uma falha militar. Foi o colapso de uma ideia, menos uma ideia que havia sustentado o Terceiro Reich desde o seu nascimento. A ideia da invencibilidade, da superioridade absoluta, de que o poder militar poderia controlar o destino de uma nação, de um continente. Quando o último tanque de guerra caiu, quando os últimos soldados alemães começaram a se retirar, essa ideia se desfez como o ar que escapa de uma bolha. A Alemanha havia perdido muito mais do que apenas uma batalha naquele dia. Ela havia perdido a capacidade de dominar o campo de guerra. Havia perdido a confiança inabalável em sua máquina de guerra. E, mais profundamente ainda, havia perdido algo ainda mais precioso: o tempo. O tempo necessário para reverter os danos causados pela derrota em Kursk. Seria tempo demais para a Wehrmacht, tempo demais para um império que já estava em ruínas, tempo demais até para os próprios comandantes que ainda tentavam sustentar uma farsa de vitória. Os soviéticos, por outro lado, estavam agora diante de algo que parecia quase inatingível: a chance de finalmente virar a maré da guerra em favor deles. Para eles, a vitória em Kursk era a consagração de um sacrifício que mal poderiam acreditar. Cada metro de avanço, cada tanque inimigo destruído, cada vida perdida, não era apenas uma questão de vencer uma guerra. Era uma questão de vingança, de justiça, de uma nação que havia sido arrasada e que agora se erguia, mesmo com as cicatrizes ainda frescas, no coração do exército soviético, especialmente entre os comandantes e soldados que haviam enfrentado as adversidades do cerco de Stalingrado e a amarga retirada inicial. Havia um novo sentido de missão. A guerra não era mais apenas uma questão de estratégia, era uma questão de sobrevivência, mas também de identidade. Mas em seu triunfo, os soviéticos sabiam que a luta ainda estava longe de terminar. Kursk, para muitos, era apenas o começo de uma ofensiva muito maior, um marco estratégico que apontava para o futuro, mas não o futuro de uma paz duradoura. Não, porque a guerra, agora mais do que nunca, tinha se tornado um ciclo implacável. E o preço da vitória estava em toda parte, como um campo de ruínas que nunca poderia ser totalmente restaurado. As aldeias arrasadas, as cidades incendiadas, as vidas perdidas de forma tão desnecessária, menos os soviéticos,
Sabiam que o fim de Kursk não seria o fim da guerra, mas um prenúncio de que talvez a própria natureza da guerra havia mudado para sempre. A vitória sobre os alemães em Kursk foi crucial, sem dúvida, mas ela não fazia nada para curar as feridas abertas em toda a Europa, ou para trazer os milhões de mortos de volta à vida. E enquanto as tropas soviéticas se moviam finalmente para a ofensiva, forçando os alemães para trás, um silêncio estranho tomou conta de muitos dos soldados no campo. Não havia gritos de vitória. Não havia celebrações. O peso da batalha, da destruição e do sacrifício continuava a pesar nos ombros dos que sobreviviam. O que os soldados realmente estavam sentindo, ao olhar para o campo devastado à sua frente, não era um triunfo feroz, mas a compreensão de que, mesmo com a vitória em Kursk, a guerra não teria vencedores. A guerra estava apenas se transformando em algo mais sombrio mês em peço. Uma máquina que não podia ser desligada, um pesadelo interminável. Naqueles momentos, quando a poeira começava a baixar e a linha de frente se estabilizava, o som da guerra já não era o estrondo dos tanques ou o retumbante estrépito das explosões. Era o som das máquinas de guerra que, por mais destrutivas que fossem, não poderiam continuar indefinidamente. Era o som da resistência que, apesar de não ter sido destruída, estava agora forçada a lutar contra um inimigo mais profundo, mais invisível. O inimigo do tempo, do desgaste, da exaustão. As divisões alemãs que restaram em retirada, sua moral totalmente quebrada, e o futuro da Wehrmacht parecia cada vez mais distante da grandiosidade que seus generais haviam sonhado. Os soviéticos, por sua vez, estavam já se preparando para o que viria a seguir. Mas por mais que estivessem ganhando terreno, a guerra não era algo que poderia ser vencido em um único ponto no mapa. A luta ainda seria longa, e a verdade estava em suas mentes. A grande batalha de Kursk, embora um ponto de inflexão crucial, era apenas uma página em uma história ainda inacabada. Eles haviam esmagado uma ofensiva do eixo, mas a Alemanha ainda estava de pé, e o caminho até a vitória final seria árduo, arriscado e absolutamente incerto. O impacto de Kursk, no entanto, não foi apenas estratégico, foi psicológico. A batalha mostrou ao mundo de uma maneira crua e inescapável que os mitos de invencibilidade podem ser quebrados. E os homens, no final, não são mais do que o que sua força interior pode sustentar. Para a Alemanha, a derrota em Kursk marcou o ponto em que o império que tentava construir já não podia ser sustentado. O mito do Terceiro Reich começou a se desintegrar ali, naquelas planícies e naqueles campos devastados. Para a União Soviética foi um triunfo monumental, mas também o reconhecimento de que, mesmo diante da vitória, o preço da guerra era algo que não poderia ser calculado. A vitória estava ao alcance, mas a verdadeira reconstrução, a verdadeira paz parecia ainda um sonho distante. Kursk, em sua essência, era uma síntese de tudo o que a guerra significava: o apogeu e a queda, a promessa e a traição, o sacrifício e a sobrevivência. Mas o que restava após a última explosão, após o último tanque destruído, não era apenas o campo arrasado. Era a compreensão inescapável de que, no final, o que torna uma guerra tão devastadora não são os exércitos em si, mas o que ela revela sobre os homens que a travam. A guerra revela as profundezas da alma humana, menos a sua coragem, a sua crueldade, a sua capacidade de resistência e, acima do tudo, a sua capacidade de continuar, mesmo quando a esperança parece ter desaparecido. E assim, enquanto os soldados caminhavam por um campo de destruição, não havia mais vencedores. Não havia mais países orgulhosos ou impérios triunfantes. Havia apenas homens que haviam sobrevivido ao impossível, que agora se enfrentavam com o silêncio e a escuridão de um mundo que jamais seria o mesmo. O que restava então era uma simples verdade. No fim da guerra, o maior inimigo a ser derrotado é a guerra em si. O campo de Kursk, agora em silêncio, se estendia como um espelho quebrado, refletindo uma guerra que já não tinha mais a capacidade de ser entendida em termos de vitórias e derrotas convencionais. As máquinas de guerra que antes haviam cortado o solo com a precisão implacável de uma lâmina, agora estavam apenas abandonadas, retorcidas, sem vida. Os homens que haviam dado suas vidas na batalha, enterrados nas crateras e nas trincheiras, eram sombras de uma história que ninguém poderia apagar, e que os sobreviventes jamais esqueceriam. O calor do combate ainda parecia vibrar no ar, como uma lembrança amarga de tudo o que havia sido perdido. Mas à medida que os dias passavam, o que restava de Kursk não era mais a memória de uma vitória soviética. Era a reflexão sobre um preço que nenhum dos lados poderia pagar, sem sentir as cicatrizes profundas de seu espírito. Para os soviéticos, a batalha foi um marco, sem dúvida, mas o sabor da vitória não era doce. Era impregnado com a consciência de que a guerra, menos uma guerra que parecia não ter fim, menos havia chegado a um novo ponto de virada, onde os ideais de ambos os lados haviam sido irremediavelmente alterados. Zhukov,
O marechal soviético sabia que havia dado um golpe fatal na máquina de guerra alemã, mas no fundo, dentro de seu próprio ser marcado pela guerra, ele sentia que a verdadeira vitória não poderia ser celebrada. Sua mente estava imersa na reflexão sobre o que ele e seus homens haviam perdido para chegar até ali. A Batalha de Kursk, enquanto desferia um golpe mortal na ofensiva alemã, também havia exposto as feridas ainda abertas da União Soviética. Os soldados que haviam combatido em Stalingrado, os que haviam enfrentado a retirada sob as intempéries da Rússia, estavam agora de volta à ofensiva, mas nunca mais seriam os mesmos. O peso de tudo o que haviam visto e vivido estava gravado nas linhas de seus rostos, nas marcas de suas mãos calejadas. Mas a verdade era clara. O ponto de não retorno havia sido alcançado para a Alemanha. Embora Hitler se recusasse a aceitar, o Império do Terceiro Reich já não podia mais ser sustentado. Kursk foi a última tentativa de um império à beira do abismo para se reerguer, mas o colapso estava escrito nas próprias condições da batalha. A Wehrmacht, apesar de sua força inquestionável no início da guerra, estava agora quebrada, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Os generais, que antes estavam seguros de sua invencibilidade, viam agora que haviam perdido mais do que uma batalha. Perderam o controle do tempo, perderam o controle do futuro. A guerra já não era uma questão de quem seria o próximo a cair, mas de quem seria o último a desistir. E no coração de Berlim, onde as decisões de Hitler ainda ressoavam como um eco de insanidade, a realidade já começava a se infiltrar. O Führer, que tanto acreditava no destino e no poder de sua visão, agora via seu império desmoronando diante de seus próprios olhos. Ele ainda resistia, ainda tentava comandar como se fosse possível restaurar a ordem, mas cada dia que passava trazia consigo a certeza de que o Terceiro Reich estava se desintegrando como um sonho febril, um pesadelo sem fim que engolia tudo à sua volta. Para os soldados alemães que sobreviveram, muitos sabiam que não havia mais futuro na luta. O que restava era a fuga do inevitável, a fuga de um império que já não existia mais. Uma nação que se tornava cada vez mais irreconhecível, não apenas em termos territoriais, mas espirituais. O preço da guerra havia cobrado tudo. Eles haviam sido instrumentos de uma máquina que agora parecia não mais ter razão de existir. A derrota não estava apenas em perder a batalha, estava em perder o próprio sentido de tudo o que haviam lutado para conquistar. No campo de Kursk, os ventos começaram a trazer uma nova sensação. O som das batalhas foi substituído pelo som dos passos dos homens marchando para casa. Mas essas marchas, por mais que fossem de retorno à terra natal, não eram marchas de vitória. Eram marchas de um futuro incerto, onde cada soldado, tanto soviético quanto alemão, se perguntava o que havia restado para além do campo de batalha. O mundo estava mudado, e a guerra, de algum modo, parecia ter levado consigo a última centelha de compreensão humana sobre o que era realmente importante. E quando o silêncio caiu sobre o campo de Kursk, restou algo mais do que simplesmente o fim de uma batalha. Restou a consciência de que a guerra, por mais que se combatesse, nunca traz a verdadeira vitória. Ela deixa para trás cicatrizes em todos que a enfrentam. E talvez o maior aprendizado de Kursk tenha sido esse: que não importa quantas vezes você vença, o custo será sempre mais alto do que qualquer troféu conquistado. Enquanto o sol se punha sobre o campo, iluminando o terreno devastado de uma guerra que parecia não ter fim, uma reflexão persistia no ar, uma reflexão que seguiria o mundo para sempre. Não há verdadeira vitória na guerra. Pode-se conquistar territórios, mas o que se perde ao longo do caminho é algo que nunca poderá ser recuperado. Kursk, como tantas outras batalhas da Segunda Guerra Mundial, se tornou um lembrete sombrio da futilidade de uma luta onde o que se conquista é o vazio e o que se perde é a alma. Mas talvez no fim esse seja o maior legado de todas as guerras. Não os heróis que sobrevivem para contar suas histórias, mas os muitos homens, os milhares de vidas destruídas, que permanecem silenciosos nas sombras, cujos sacrifícios são esquecidos pela história menos, mas que na verdade são a verdadeira essência do custo da guerra. E assim como o vento que sopra em silêncio sobre as ruínas de Kursk, a guerra segue, sem fim, sem sentido, e, para todos os envolvidos, sem retorno.